Nessa época a gente está vivendo aqui em quarentena, a maior parte das pessoas, devido aos efeitos do Covid-19, né? A nova pandemia que chegou no nosso país e por isso o isolamento é necessário para evitar que essa doença se espalhe ainda mais pela sociedade. Então, devido à época, devido ao tema, né, hoje a gente vai falar um pouquinho da relação entre o transporte, principalmente o transporte internacional, e o modo pelo qual as pandemias se espalham, tá? Eu preparei alguns slides aqui para dividir com vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui. A gente vai falar um pouquinho de os tratamentos sanitários e fitossanitários. Por que eles foram criados? Porque existe uma relação entre o transporte, principalmente o transporte internacional, a maneira pela qual as pandemias se espalham, né? As doenças se espalham. Se a doença ficasse confinada numa única região, num único vilarejo, não seria uma pandemia, né? Então, a única maneira pela qual as doenças se espalham é porque as pessoas, animais, produtos, têm mobilidade, e essa mobilidade é garantida pelo transporte. Então, a gente pode ver desde lá da Idade Média, né? A peste negra na Europa, por exemplo, muito provavelmente foi introduzida via Rota da Seda, né? Então, tem pesquisa sobre isso. Tem aqui os dados da pesquisa, vocês podem pesquisar na internet depois e ler essa pesquisa. Tem algumas notícias também que citam esse artigo, então eu coloquei os dados aqui do artigo original, tá? Que concluiu que a peste negra chegou na Europa, né? A segunda epidemia de peste negra, aquela que ficou mais famosa, e ela foi transmitida através da Rota da Seda. Aparentemente através de uma pulga de roedor, enfim, que foi transportado. Toda vez que você faz um transporte de alimentos, por exemplo, existe a possibilidade de ter algum desses animais, né, lá dentro, algum inseto, alguma coisa, e introduzir essa doença. Em 1918 foi a gripe espanhola, ficou com esse nome de gripe espanhola, apesar de não ter começado na Espanha, tá? Então o nome não quer dizer muito sobre onde uma doença começa. Essa pandemia de uma cepa nova da gripe comum, né? Ela circulou pelo mundo inteiro na época. A maior parte da humanidade acabou sentindo os efeitos da pandemia. Por quê? Porque nessa época a gente já tinha comércio interligando o mundo inteiro. Então, Europa, as Américas, África, Ásia, Austrália, não teve nenhum lugar que ficou intocado pela gripe espanhola de 1918, né? Então, basicamente porque o transporte internacional, o comércio internacional já tinham atingido todos os cantos do mundo. Então, nenhum lugar ficou imune aos efeitos da gripe espanhola de 1918. Com a introdução da Organização Mundial do Comércio, em 1995, a Organização Mundial do Comércio ela criou algumas medidas, alguns padrões, alguns procedimentos para evitar a introdução de insetos, né, que sejam de um país para outro, são espécies invasoras, né? Basicamente insetos, fungos, e essas normas elas acabam também protegendo contra a invasão de outros tipos de doença que possam ser carregados por material orgânico, tá? O material orgânico que a gente está falando é basicamente a madeira que é usada nas embalagens. Então, aqui vocês veem um selinho num pallet.
Na verdade, é uma marca feita a quente, tá? É uma gravação que é colocada na madeira, e essa gravação ela indica que essa madeira ela vai receber um tratamento com um brometo de metila, tá? Então é um tratamento químico para evitar que essa madeira carregue qualquer coisa. Não vai ter nenhum cupim nessa madeira, não vai ter nenhum outro inseto ali dentro, não vai ter nenhum fungo. Então essa madeira ela está praticamente inerte, né? Então ela pode ser transportada de um país para o outro sem nenhum problema, sem levar nenhum problema. E aqui uma outra marcação, né? um outro selo, ISPM 15. Esse daqui indica, como ele está lá com o HT na linha de baixo, você pode ver que tem duas letrinhas, HT. O HT indica tratamento térmico, vem do Heat Treatment, em inglês. Então, essa madeira foi tratada numa autoclave. Tá? Uma autoclave é uma espécie de um forno, onde você tira o ar e esquenta essa madeira. Então, a madeira chega a alta temperatura, mas como não tem ar, ela não tem como queimar, né? Não tem como pegar fogo. O tratamento na autoclave também, ele mata tudo que tenha na madeira. Então, não sobra pulgão, não sobra pin, não sobra nenhum outro tipo de inseto, fungo, líquen, seja lá o que for. Essa madeira ela fica completamente inerte e também ela pode ser transportada com segurança de um país para outro sem levar nenhum tipo de problema. Aí vocês vão falar, mas e vírus e bactéria? Bom, com tratamento a quente você também vai eliminar vírus e bactérias. Embora tenha manipulação posterior do pallet, então a manipulação pode reintroduzir algum micro-organismo ali. Pelo que a gente sabe, o coronavírus, assim como a maioria dos outros vírus, tá? Que causa doença para os seres humanos, ele sobrevive por no máximo 9 dias na superfície dos objetos. Então, se você contar desde o tempo de estufagem de um container marítimo, por exemplo, o transporte marítimo, depois o tempo na alfândega, no destino, até essa mercadoria, o container ser aberto e a mercadoria ser retirada lá de dentro, qualquer vírus ali já tá morto ou inerte, então não tem nenhum problema com o transporte internacional nesse sentido. No transporte aéreo, a informação que eu tenho é que por causa das condições de pressão, umidade, no voo, normalmente o compartimento de bagagem não é pressurizado, então ele fica com pressão muito baixa, umidade muito baixa, temperatura muito baixa. Essas condições tornariam ainda mais difícil a sobrevivência dos micro-organismos. Então, a informação que eu recebi de alguns transportadores é de que em 3 dias no máximo, o vírus sobreviveria naquele ambiente, né? Também, de novo, desde o tempo de colocar a mercadoria no aeroporto de origem, desembaraçar para exportação, voar essa mercadoria, chegar no aeroporto de destino, desembaraçar de novo, seja lá o que for que tem ali, já morreu, já ficou inerte, né? Quem for muito precavido pode tomar os cuidados na hora de receber uma encomenda, por exemplo, importada via aérea, né? Então, o que você pode fazer? Usar um desinfetante comum, qualquer desinfetante comum vai funcionar, aplicar com pano sobre a superfície, abrir com cuidado, não abre, deixa ventilar um pouco a caixa, né? Ou o container, no caso do marítimo, né? Abre, deixa ventilar um pouco, depois você vai lá, pega a mercadoria. Então, é uma precaução a mais, né? Até onde a gente sabe não é necessário, mas o seguro morreu de velho, né? Então, só uma sugestão, quem estiver aí recebendo nos próximos dias, isso vale aqui no mercado doméstico também, tá? Então, recebeu uma encomenda, pegou a caixa, vai lá, lava a mão, né? Descontamina
E depois, antes de abrir a caixa, também você pode aplicar um desinfetante na superfície para depois abrir e evitar qualquer risco de contaminação. Tá certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, pessoal. Valeu e fiquem ligados aí para mais dicas. Aguardo os comentários e o feedback de vocês. Valeu, tchau, tchau.